Oi, sou Arlen Isaac, faço parte de uma equipe chamada Luz em Ação e gostaria muito de contar um pouco da minha história, sobre a minha vocação. Às vezes é falado, nossa, Deus vai te usar, suas paixões naturais, suas habilidades e tal. Deus quer usar isso e transformar, e usar para servir no seu reino. E muitas vezes é isso. Tem muita coisa que Deus tem feito. Ele vai te usar a formação que tem, se for de várias áreas diferentes. E ele ama fazer isso. Mas no meu caso foi um pouco diferente. O que aconteceu comigo, o que eu tenho feito através dos últimos mais do que 10 anos. Dá para ver já, sou canadense, gringo, e fui criado no Canadá, Estados Unidos, e desde pequeno saí do interior do Canadá. Meus pais foram para o Moody, lá em Chicago, depois outra parte de treinamento de aviação. Aí meu pai fez treinamento lá para ser piloto missionário. Eu fui criado nesse ambiente. Tem foto de mim já dos 5 anos de idade, sentado na frente do avião, com um negócio na cabeça, sorridão pra caramba. E eu fui criado andando de avião com meu pai. Fiquei, ainda hoje, sou apaixonado por aviões. Aí fui criado nesse ambiente. Fomos para Canadá. Meus pais serviram com uma missão lá, lugar extremamente ao contrário do contexto que vivo hoje. Lá, quando chegou o inverno, neve, até assim, o gelo da lagoa, perto de gente morava nessa vila, ficava tanta grossura que eles andavam de carro, pousavam aviões em cima da lagoa. A gente amava isso, a gente amava andar, a gente pescava lá no gelo. Então, esse ambiente foi criado, meu pai voava, durante o inverno, eles passaram várias dessas vilas indígenas lá do Canadá. Também durante o verão pousavam em cima da água. E eu sempre me apaixonei por isso. Eles se juntaram com outra missão, mudaram para Arizona, nos Estados Unidos. E já com uns 15 anos de idade, ainda gerava no meu coração um desejo eu queria pilotar, queria ser um piloto. Aí já comecei a estudar. Meu pai era instrutor e começou a me ensinar. Um amigo nosso realmente tinha um avião que quase só pagava combustível. E comecei a estudar já com 16 anos, indo para 17, eu fiz o solo, depois peguei a minha carteira privada de aviação, já com 17 anos de idade. Logo me formei do ensino médio, aí continuei nesse rumo, decidi, nossa, eu vou fazer uma faculdade aqui perto de manutenção de aviões, que era um requisito, muitas pessoas queriam realmente, para ser um piloto missionário, tem que saber voar e saber cuidar também do avião. Então eu fiz esse curso. Depois de 2 anos, me formei lá, piloto, carteira. E nessa época tinha uma coisa que destacava para mim, uma coisa que mudou também. Cara, com 17 anos de idade, eu realmente comecei a desejar, a realmente buscar Deus. O relacionamento ficou mais pessoal. Eu fui criado numa família cristã, na igreja, mas eu comecei realmente a querer buscar Deus, ouvir a sua voz. Aí, começando essa trilha, não é que não entra em crise, ou sempre a direção é correta, não é tão estreito, você segue sem dúvida. Então, eu tinha essa paixão de aviação, de piloto missionário, mas na mesma época, eu olho para trás e vejo, nossa, tanto orgulho no meu coração, que tristeza, porque pensei, nossa, eu quero ser o melhor piloto. Aí tem 2 opções na minha cabeça na época. Os melhores pilotos são das Forças Armadas, o cara do naval que vai pôs avião em cima lá, o piloto de caça. Aí, nossa, aí eu comecei a buscar, até falei com o cara algumas horas, conhecendo como é que é para ser piloto, tal. Mas também na minha cabeça tinha a opção 2. Nossa, mas os pilotos missionários também, cara, são os melhores. Você já viu, aquela pista cortada no meio da selva, quase não dá para ver, até você tá quase em cima, aí tem que pousar, tudo aos limites. E a habilidade de poder ajudar as pessoas, traz a medicina, levar com emergência, comida e tal, é o link para muitos que estão isolados. Falam, nossa, então entre essas 2.
eu fico muito grato a Deus que nessa época eu falei, não, eu acho que eu vou continuar nesse rumo de ser um piloto missionário. Então, na lista, para concluir essa trilha, uma das primeiras coisas foi treinamento teológico. Então foi lá na lista, tudo bem, né? Era mais uma coisa, tá bom, cheque, vou colocar lá, vou fazer. Então fui para uma faculdade bíblica, que é duração de 2 anos. Aí eu decidi, foi lá, até conversei com o meu melhor amigo, né, o Kenny, falou, cara, vamos lá, quer ir lá? Vamos junto, vamos lá. É tipo, vamos lá, ok. Vou checar isso lá da lista. Mas de repente, quando estive lá, comecei a realmente colocar meu coração de molho na palavra de Deus. E comecei a conhecer mais o coração de Deus. Eu comecei a ouvir mais a voz de Deus, a direção de Deus. E como a gente ama falar aqui no Vocari, né, my world foi virado cabeça para baixo. Toda a direção, toda a minha paixão, tudo que tinha foi totalmente, começou a mudar. Realmente eu comecei a chegar diante de Deus e falar, Deus, ok, eu estou aqui, como o Senhor quer me usar. E Ele começou a mudar os meus desejos e o rumo por causa da sua palavra, essa influência, essa escola. O lema deles é onde a Bíblia e a missão são um. E comecei impactado de histórias, outras pessoas que trabalhavam em outros países, contextos diferentes, passavam pela escola dando testemunho. Ouvindo tudo isso, Deus começou a mudar. E algo que começou a mudar no meu coração também foi um desejo de realmente ensinar a palavra, de poder talvez capacitar e ajudar os outros. Eu comecei a ser muito impactado com isso. Em vez de eu fazer, que tal a gente faz algo para capacitar outros que vai multiplicar o esforço. Então, essas coisas começaram a mexer no meu coração. Mas tinha uma outra coisa também que totalmente virou meu mundo cabeça para baixo. Eu conheci uma moça, né, um pouco mais desse tamanho, cabelo liso, linda, simpática, animada e apaixonada por Jesus Cristo. E essa moça, Cíntia, transformou meu mundo também. Conhecendo ela, a paixão dela, totalmente impactou e até hoje está impactando a minha vida, porque ela é minha esposa, a mãe dos nossos 4 filhos e uma pessoa que da época eu vi alguém apaixonado, cara, por Jesus. E conhecendo ela, não namorava na época, nada. Entre os 2 anos, né, durante o verão, de repente tinha uma oportunidade de ir para o Brasil. Ela tinha planejado uma viagem missionária e eu nunca tinha saído do país. Eu atravessei a fronteira para o México, mas fora disso eu nunca viajei internacionalmente. Então juntei esse grupo de caras da faculdade bíblica. Aí fomos para o Brasil. Passei, né, 1 mês que viajei do Santa Catarina até Tocantins. A gente tinha uma apresentação evangelística, foi nas escolas, igrejas, né, numa festa no meio da selva, várias oportunidades que apresentamos o Evangelho, tinha uma peça de teatro e foi impactante, eu sei onde que for, mas também em nossas vidas. E eu lembro, até eu e Cíntia conversamos sobre isso, uma vez lá em Tocantins, voltando, numa balsa, atravessando um rio, de repente eu estava do lado de Cíntia, né, só para conversar, bate-papo, né. E começamos a pensar e conversar e falar, puxa, cara, seria incrível poder multiplicar isso, de poder impactar vidas, mas providenciar mais algo uma ferramenta para expandir o Evangelho, para poder impactar vidas com essa mensagem, porque algo que estava no nosso coração foi um desejo, gente, o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis, no Jardim do Éden. E as pessoas vendo essas histórias principais, essenciais, dá tanto um alicerce e explica, abre os olhos, né, segundo, né, o que Jesus fez em Lucas 24, nesse exemplo, né, no caminho de Emaús. Então, isso gerava o nosso coração, como é que vamos ligar, a gente, né, pessoas ficam interessadas com o Evangelho nessas cidadezinhas, e aí?
o que nós temos de ajudar, de colocar nas suas mãos, de capacitá-los. Nossa, seria incrível, tal. Só conversando, nem namoramos na época. Claro, bem interessado. Mas essa conversa destaca porque você começa a ver uma mudança que Deus começou a fazer, né? Essa direção, estou apaixonado, piloto, avião, habilidade até de fazer, e Deus começou a mudar o coração. E realmente foi a motivação atrás. Falando, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero me usar para multiplicar, para impactar as pessoas. Não voltei para a faculdade bíblica. Não podia resistir. Até nessa viagem eu brinco com Cíntia. Porque fala, foi você que falou primeiro. Não, sim. Depois da viagem, se despedindo no aeroporto, né? Amigos, ela falou, eu vou sentir saudade de você. Eu também. Aí começamos a namorar no próximo ano, casamos no final do curso. E ela tinha em mente, tinha falado, Arlen, antes de prosseguir com nossa vida, né? A gente quer servir Deus, a gente estava até conversando sobre Mauritânia, né? Um lugar inóspede, 98, 99%, né? É muçulmano, né? Religião, na maioria. Lá e vamos para lá, ninguém quer ir lá, e estão tão necessitados, vamos. Mas primeiro, meu pai, a gente tinha combinado fazer um projeto rapidinho no Brasil, 6 meses. A gente vai lá, eu vou ensinar para crianças. Fala, beleza, vamos lá. Então, casamos em janeiro de 2006, né? Depois de 6 meses de casado, mudamos tudo e fomos para o Brasil, para esse projeto de 6 meses. Sem sabendo, não sei, mas Deus estava direcionando, como é que eu vou fazer. Então entramos lá, passou um ano, nem tocamos no assunto. A gente foi entrando no trabalho dos pais, com um grupo de jovens também, a gente estava fazendo retiro, ensinando, discipulando. Mas depois de um ano e pouco começamos a pensar sobre esse projeto. E o que começou a surgir, né, a influência do pai, da Cíntia, e os outros, foi essa ideia de vamos gravar algo em vídeo. Vamos gravar algo, e na época era para crianças, aqui no Brasil, com audiência ao vivo. E eu não sei se vocês conhecem flanelógrafo, mas os primeiros testes foi com isso. A gente estava assistindo e falando, nossa, está horrível, nem eu gostaria de assistir. Então vamos repensar o negócio. Aí aos poucos, Deus foi mais mostrando o caminho. Ninguém da equipe, naquela época já tinha meus cunhados, estava lá Joel e Stephanie, e ninguém da equipe tinha mexido com cinema, nem com vídeo, produção, né? O meu sogro tinha, mas no ambiente de estúdio e tal. E começamos a ver, nossa, Deus começou a empurrar com a motivação, esse desejo de capacitar com o evangelho, de espalhar isso. Qual seria a melhor maneira que podemos fazer isso? E começamos a aprender as técnicas de câmera, movimento, iluminação. E começamos a desenvolver um projeto que, né, o inicial foi 6 meses. Né? Eu acho que só foi o gancho, trazer para o Brasil. Porque só 2 semanas atrás, nós lançamos a versão dessa série agora no Brasil, em português. Né? A série chamada Tetelestai. E Deus foi movendo a gente. Foi de Santa Catarina, estava morando em Chapecó na época, e o desejo surgiu, gente, vamos gravar num ambiente que é parecido com Palestina, ligado com as histórias bíblicas. Então, toda a equipe, toda a família, mudamos Chapecó e fomos lá para Natal, no Rio Grande do Norte. E lá gravamos mais um ensinamento, depois aprendemos, nossa, como é que esse negócio com atores, set, organizar, né, pré-produção, tudo isso. Claro, técnicas de edição ao longo do tempo. E começamos a trabalhar, né? No final trabalhamos com mais de 1000 atores, figurantes, voluntários. Né? Sempre uma equipe voluntária de 5, 10 na parte de produção, viajando por toda parte lá do Rio Grande do Norte, um pouco também para João Pessoa, Recife, gravando. E eu olho para trás e vejo, tinha essa paixão no início, uma habilidade. E Deus começou a me trazer e falou, não, isso não é como eu quero usar a sua vida. Isso a minha graça não vai te acompanhar nesse rumo. Porque Ele queria outra coisa. Mas não é que foi fácil.
Às vezes eu fiquei desesperado. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou treinado, não tenho habilidade assim, né? Por que esse rumo? E ele sempre estava confirmando, não, esse é o meu projeto. Esse é o meu projeto. E algo que do início nos impactou foi a história do Bezalel e Oholiab na construção do tabernáculo. Porque naquela época Deus falou, meu Espírito vai pousar sobre vocês e vou dar para vocês essa habilidade artística. E ao longo desse tempo, enquanto Deus estava mostrando dessa etapa, né, fazer isso e tal, era aquela confiança, ok, o Senhor vai nos capacitar para realizar naquilo que Ele nos chamou a fazer. E isso foi nossa esperança. Porque não foi a minha habilidade natural, não foi os meus paixões, mas Deus falou, eu quero que você está disposto a me servir. Seja servo. E eu vou te capacitar. Eu vou te dar as habilidades, os dons. E sabe o que aconteceu também no meio do processo? Meu coração mudou. Fala comigo hoje sobre o impacto, a importância de filme, dessa área de mídia. Nossa, eu sou apaixonado. O lugar que tem na missão de Deus é tão importante, tão eficaz. E é algo que Deus foi transformando em mim. Ele pegou o meu mundo, virou cabeça para baixo, porque Ele tinha um plano muito melhor. Aí eu olho agora e vejo o que Deus tem feito, vejo também, nossa, das possibilidades da frente. E às vezes eu fico maravilhado. Nossa, Deus, né? A série Tetelestai já está sendo dublado, traduzido em mais de 18 línguas. Né? Alguns meses vai ser transmitido por satélite por todo o norte da África, Oriente Médio. Está sendo usado aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Tem pessoas da Escócia que nos escrevem. Está na Austrália, pessoas traduzindo para a Indonésia. Na Ásia tem um ministério, Project Video, que está o desejo de colocar em 28 línguas minoritárias, lá da região da Tailândia, Camboja, toda aquela região. E eu penso, nossa, olha o que Deus tem feito. Mas algo também que não mudou, às vezes eu me sinto nas próximas etapas, Deus, eu nunca fiz isso agora. Agora tem um produto, nós temos a produção, agora temos que colocar nas mãos das pessoas, tem que trabalhar. Aí quase às vezes fica apavorado de novo. E a mesma coisa, Arlen, eu vou te capacitar para aquilo que eu chamei, o que eu quero que você faz. Então, é algo, eu acho que quase a base disso, esse negócio de vocação e Deus te usar. Deus é tão infinito, Ele é fora da caixa, não tem um certo padrão que Ele usa. Mas o que é essencial em cada história, na minha história e dos outros que você tem ouvido, vai ouvir, é porque o que Ele deseja é você. O que Ele requer é esse relacionamento comigo, que realmente iniciou na faculdade bíblica, de ouvir a sua voz, de começar a entender o seu coração, de meu coração bater com Ele, de realmente ser disposto, falou, o Senhor que me salvou, o Senhor que me deu a esperança de vida eterna. Quanto mais o Senhor tem o melhor em mente para a minha vida, quem sabe melhor que Ele me formou no ventre da minha mãe, os desejos, os planos, cada um escrito para mim, eu não sabia, mas Deus sabe. E ouvindo a sua voz, andando com Ele, andando, ouvindo, sendo o seu amigo, disposto, é o que é o mais importante nessa trilhada. Essa fidelidade, e você vai olhar para trás, talvez daqui 5 anos, 10 anos, e ver 15 anos o que Deus tem feito. Ele vai fazer. Então eu quero te encorajar com isso. Talvez você sente, cara, eu não sei o tal, ou talvez Deus está te empurrando no negócio, esse sentimento de fazer algo que você não é capacitado, você não tem habilidade, treinamento, vamos supor, mas Deus te direcionando assim, segue em frente. Ele vai te capacitar, Ele vai trazer as pessoas, treinamento, entendimento, e sua graça vai acompanhar para realizar o que Ele tem para fazer. E também, eu quero te encorajar também. Muitas vezes, quando o negócio é difícil, quando você não tem todas as respostas, quando você não sabe como o negócio vai ser, provavelmente esse é o lugar certo que Deus quer que você esteja.
Porque pessoas olham para a equipe, olham para a produção e falam, peraí, foi vocês, missionários, voluntários, Nordeste, Brasil, fizeram isso? Sim, porque Deus faz isso, porque Ele quer que Ele seja glorificado. No final do dia, depois da sua vocação, que Deus quer te usar como instrumento, Ele quer que Ele receba a glória. E quando o negócio é difícil, quando você tem que depender nele para cada etapa, de te ajudar, de não sabendo, dependência, cada etapa, e Ele que sai glorificado, porque você fala, puxa, gente, eu só estava sendo obediente, querendo a disposição aqui, rendido, que Deus estava querendo ser usado por Ele. Então, um resumo, essa é a minha história, como Deus tem direcionado, e eu também estou animado, eu sei que Ele vai continuar direcionando, né? Você não, às vezes, foi isso, beleza. Não, cada época, estação da vida, continua andando com Ele. Ele vai te capacitar. Então, que seu mundo talvez seja virado cabeça para baixo, mas assim Deus vai te estar colocando numa posição correta, que nós juntos vamos turn the world upside down. Que Deus te abençoe. Eu acho que uma coisa que ainda luto hoje, mas que é comum entre muitos de nós, é realmente que nós confiamos que Deus nos ama e tem o melhor em mente para nós. Que se eu me render a Ele, se eu falar, Senhor, estou aqui, onde o Senhor quiser me enviar, como o Senhor quer me usar, estou disposto, à disposição. E eu acho que se nós realmente avaliamos nossos corações, muitos de nós não estamos realmente 100% confiantes que Deus tem o melhor em mente. Por quê? Porque muitos de nós, eu inclusive, a gente veja, eu não conhecia esse Deus, eu não conhecia o meu Pai. Eu chamava Ele de Pai, Jesus, meu Salvador, mas eu não conhecia. E é com esse relacionamento que qualquer um de nós criamos confiança. Então, por mim, aquele tempo que iniciou, que continua até hoje, aquele tempo de faculdade bíblica, de ver, gente, uma das fontes maiores que Deus tem nos dado de conhecer Ele é através da Sua palavra. E um tempo, diariamente com Ele, né? Eu penso na minha esposa. Que tipo de casamento que eu tivesse se uma vez por semana eu sentasse com ela por 1 hora e falei, ei, tudo bom, amor? Como é que tá? Como é que tá o negócio? Ouvi. Que tipo de casamento é esse? Se fosse uma vez, talvez 2, 3, se eu sou radical, né? Mas a gente trata nosso relacionamento com Deus muitas vezes na mesma maneira. Eu vou à igreja uma vez por semana. Nós temos quarta-feira. Estou ativo, vou dedicar 1 hora aqui. E Deus quer muito, muito mais. Ele quer você. E Ele quer sentar, Ele quer conversar. E essa área de poder conhecer Ele, conhecer o seu amor, de poder ver quanto Ele é bom, quando as outras opções são tão inúteis em vão, daí você está à disposição, fala, Senhor, eu estou aqui, como o Senhor quer me usar? Eu só quero andar contigo, eu sei que o Senhor me ama. Aí você vai começar mais, Senhor, eu quero andar contigo. E de repente você vai ver que a sua disposição, como Ele quer te usar, talvez a direção vai mudar, porque está ouvindo a sua voz, está confiando que Ele realmente é bom e tem seu melhor em mente. E através de tudo, Ele vai estar do seu lado, andando contigo num relacionamento incrível. Porque você pensa, nós estamos chamados a viver com Jesus Cristo. Né? Nós que somos os seus filhos, Ele habita, Ele está aqui. 24/7, Ele está em mim. E Ele fez isso porque Ele ama, Ele nos deu vida. Sem Ele nós não temos vida, Ele é o fonte em nós. E temos o privilégio de diariamente andar com Ele, ouvir a sua voz e de te conhecer. Então é uma coisa incrível, mas é uma coisa tão essencial e importante. Se você não tem desenvolvido isso, de até começar a orar, Senhor, coloca no meu coração um desejo mais de te conhecer.
Começa, a leitura bíblica não é para teologia, a gente extraímos teologia, mas são cartas de conhecimento, conhecendo esse Deus incrível que nos ama, que nos resgatou, tem o melhor plano para a sua vida, e até nos poucos anos que nós temos aqui, de realmente impactar o nosso mundo. Aí depois a gente vai desfrutar por toda a eternidade, né, as vitórias. Então, desfrute agora e comece isso com mais intensidade. É algo que é incrível.